Voltamos, e aqui no tópico de número 4 é a Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. O primeiro subtópico diz assim: revelada por Deus. Olha só a fonte, a origem. Diácono Fábio Júnior, com toda a liberdade de nos expor. A Bíblia é atual, irmãos. Não há dúvidas quanto a isso. A mensagem trazida pela Bíblia, ela é atual. Por mais que ela seja um livro antigo, e bem antigo, um livro enquanto o momento histórico em que ela foi escrita, mas a mensagem trazida por ela é atual. E como atual que é, não precisa de nenhuma atualização feita por seres humanos. Aqui nós não estamos falando de traduções, né? Nós temos várias traduções da Bíblia. Nós estamos falando do sentido. O sentido que a palavra de Deus nos traz é o sentido original. Foi escrito há muito tempo? Foi. Mas esse sentido que ela traz hoje é o mesmo que foi trazido naquele momento. Tem alguns textos que a gente precisa se aprofundar na língua original para tentar apreender o sentido que o Espírito Santo e Deus quis quando inspirou os seus filhos, os seus servos para escrever. Mas o fato é que a palavra de Deus é atual. Na atualidade, usando bastante esse termo atual e atualidade, mas na atualidade tem muitos, infelizmente, mestres cristãos, pastores cristãos, ensinadores cristãos, relativizando o texto bíblico. Alguns no afã de ter suas igrejas cheias, alguns no afã de viver este politicamente correto que nós falamos aqui, alguns com medo de eventuais perseguições que já foram vaticinadas por Cristo, e todos aqueles que professam o cristianismo genuinamente são passíveis de sofrer em algum momento da vida perseguição, mas alguns querendo fugir dessa faceta do Evangelho, querendo viver só das benesses do Evangelho, que na verdade não é o Evangelho do Reino, é um Evangelho criado por pessoas que omitem a fase da perseguição, a fase das dificuldades. Eles acabam por tentar adequar a Bíblia Sagrada a esses pensamentos da pós-modernidade, para tentar agradar a todos. Mas o fato é que, conforme muito bem colocou o comentador aqui, parafraseando o texto bíblico, essas pessoas, essas doutrinas precisam ser consideradas como heresias, porque destoam do que é a palavra de Deus para a nossa vida. Tentam colocar juízos e valores humanos para interpretar a Bíblia Sagrada. Então isso deve ser considerado como heresia. Toda vontade ou toda tentativa de relativizar o texto bíblico, de desconstruir o texto bíblico, de inserir novas interpretações que não têm nada a ver com a genuína interpretação que deve ser aplicada ao texto bíblico, tudo isso deve ser considerado práticas hereges. E aqueles que assim procedem, e aí a gente não precisa mencionar nomes aqui, basta uma rápida passeada pelo YouTube, por exemplo, que você vai perceber que muitos pregadores relativizam o texto bíblico, muitos na atualidade. Esses também devem ser considerados como tais, como hereges, alguém que quer distorcer a palavra de Deus, aquilo que foi estabelecido para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa salvação. Temos então aí, que a Bíblia é sempre atual, palavra do Senhor, mas ela tem uma origem, ela tem uma procedência, e como bem explicou aí, foi revelada por Deus. Se nós fôssemos aqui, nós que cremos na palavra de Deus como atual, para os nossos dias, do Criador do ser humano, para os seus relacionamentos, nós daríamos aí uma nomenclatura hoje para todos aqueles que tentam agregar, relativar ou acrescentar alguma coisa, mesclando as Escrituras com pensamentos e interpretações fora da vontade do Espírito Santo, que ministra hoje a palavra aos nossos corações e ilumina. Nós daríamos assim, que tem muitos aí propagando fake news. Eu acredito que Deus está olhando lá do céu e está dizendo: não, aquilo lá é fake news, rejeita. Só para descontrair um pouco. Mas temos aí o nosso segundo subtópico, inspirada por Deus. Mais um ponto importantíssimo para você que crê na atualidade da palavra. Professor Romário, com liberdade. Meus irmãos, voltamos aqui no nosso subtópico 2, inspirada por Deus. Então nós vamos entrar que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E quando nós entramos, nós vemos que toda a revelação, tudo que foi escrito,
tudo que foi dito, em todos os tempos, em todos os contextos ali, Deus estava presente. Assim como nós já aprendemos que o nosso Deus, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus ausente, ele não é um Deus longe, ele não é um Deus que está lá no, como muitos pensam, lá no céu, sentado naquele trono, um velhinho de cabeça branca, não. O nosso Deus, ele está aqui, ó. Ele está aqui nesse momento e ele está bem aqui, ó, na minha mente, ao meu entender, me direcionando, abrindo o meu entendimento e fazendo expressar aquilo que ele quer que eu fale. E foi desta forma que ele fez, inspirando pessoas, falando com elas, direcionando elas a escrever. Nós vamos ver que quando Jesus ali, ele chega na ilha de Patmos, ele fala: João, o que você vê, escreve. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vem trazer a mente de Deus. Quando eu leio um livro, seja de qual autor que for, eu vou ali ler e vou saber o que aquele autor estava pensando, o que estava dentro da mente daquele autor, porque ele vai escrever algo que ele viveu, que ele pensou de um certo período, de algo que ele estava vivendo. Quando nós lemos a palavra de Deus, é do mesmo ponto. Eu entro dentro da mente de Deus, qual o pensamento de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja, qual a orientação, qual a direção, o que Deus quer que eu faça, qual aquilo que Deus planeja para mim, qual o sonho de Deus para mim. Muitos ficam perguntando o que Deus quer que eu faça, o que é para me fazer, o que fica perdido, fica sem orientação, fica sem direção. E Deus deu tudo isso aqui na sua palavra. Ele instruiu pessoas para que pudessem direcionar as futuras gerações, deixar algo por escrito. Porque tem pessoas que pensam que Deus tem que vir a todo momento e tem que falar comigo, e não é esse o ponto. Deus, ele fala com todos nós e nós podemos entender a mentalidade, o propósito, a palavra, aquilo que Deus falou com cada um de nós, está escrito aqui na Bíblia. A orientação, o pensamento de Deus para nós. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu não posso lê-la como pensamento nem inspirada por homens. Eu tiro isso fora. Eu olho e observo apenas homens sendo instruídos e direcionados por Deus, fazendo isso aqui, ó, escrevendo. Homens fazendo isso aqui. Mas o falar, o direcionar, o pensamento, todo o conhecimento, o conteúdo, vem do próprio Deus. Para homens escrevendo, fazendo isso aqui. Mas é Deus falando com você, com cada um de nós. A palavra de Deus é a mente de Deus. Vem direto do coração do próprio Deus à humanidade. Amém? Muito bem, com a graça de Deus, aí expomos aí esse material, né? O pensamento que está imperando hoje na relativação, né? Concernente à palavra do Senhor. E essa palavra relativação, ela não encaixa dentro dos preceitos bíblicos, porque são absolutos e nasceram no coração de um Deus que sabe o que faz para todos os tempos e todas as eras e encaixa em todas as culturas, tá bom? Mas quero dar um aviso importantíssimo antes de orar com você e por você. A partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem nós estaremos transmitindo aí, entrando ao vivo, a partir de segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, meio-dia, o mesmo horário das sextas, né? Meio-dia e meio, até a 1h30, às 13h30, melhor dizendo, da tarde, tá bom? Vamos alterar esse horário. E neste momento, tendo dito isso, mandar um abraço a todos da família Éfeso, a igreja que nós pastoreamos, da IADERME, aqui em Rolim de Moura, e todos os nossos irmãos nos 4 cantos deste mundo. Vamos orar com você e por você, oremos. Altíssimo e soberano Deus, diante, Senhor, desta tela, neste exato momento, Senhor, ao vivo, alcançando corações, vidas, Senhor, mobilizando, Senhor, no mundo espiritual também, algo poderoso, porque a Tua palavra, Senhor, ela vai na divisão da alma e do espírito, junta em medula e com certeza abala toda a estrutura, não só humana, mas também a estrutura espiritual. O adversário, com a sutileza, tem tentado relativar,
princípios que nasceram no teu coração, tentando, Senhor, expor aquilo que não é do teu agrado e vontade para a vida, bem-estar, para a saúde em todas as áreas, seja física, emocional, sentimental, familiar do ser humano. Mas em nome de Jesus, maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. O teu Espírito Santo, Senhor, vai ajudar este homem, esta mulher, esta família a continuar declarando que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é atual, ela se encaixa em todas as áreas da nossa vida, e para cada área o Senhor tem uma direção certa, uma direção moral, e nós estamos aqui, Senhor, dizendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo, todo o mal, que ele seja envergonhado, que o Senhor levante, Senhor, profetas, atalaias, expositores desta palavra em todo lugar. Abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa, Senhor, os nossos patrocinadores, que o Senhor possa prosperar, guardar, livrar de todo o mal. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser, e na segunda-feira, tá bom? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família.